Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que comparecem à casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos e confortados em seus corações, assim como todos os outros. Nós vamos iniciar o estudo dessa tarde com o Paulo. Ele irá nos falar sobre progresso e livre-arbítrio. Então, que estejamos aí colaborando, com a nossa atenção, nossa concentração em tudo que nós vamos ouvir. Eu vou fazer o preparo do livro Pão Nosso, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. É a lição número 133, o grande futuro. Mas agora o meu reino não é daqui, disse Jesus, está no Evangelho de João. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se faz mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Então agora, após as palavras de Emmanuel discorrendo sobre o Evangelho, que possamos estar atentos ao estudo dessa tarde, que possamos estar aqui com nossos bons pensamentos, bons sentimentos, para que o trabalho dessa tarde se realize com bastante êxito. Agradecemos ao Mestre Divino pela companhia diária, aos seus mensageiros de luz que nos orientam, nos inspiram nessa caminhada terrena. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui viemos, o Paulo, que trouxe o seu estudo para todos nós, e aqueles que hoje não puderam estar, mas que também possam receber as vibrações de luz, as vibrações de amor. Ilumina, Senhor, a nossa tarde, que assim seja. Sim, Deus. Bom, gente, tá saindo aí no alto-falante? Na caixa? Acho que não, né? Tá baixo. Subir, né? Boa tarde a todos, né? Que a gente possa aqui passar aqui momentos de muita reflexão, né? Sempre que a gente está aqui é sempre bastante interessante tudo que a gente passa aqui em cima, e também imagino que vocês passam aí embaixo, porque às vezes, a maioria das vezes a gente está aí embaixo, tentando prestar atenção, tentando absorver tudo que está se falando aqui.
Então essas são as nossas lutas, né? O tema que eu trouxe aqui, chamei de o progresso e o livre-arbítrio. A gente vai falar um pouquinho sobre esses tempos chegados, a nossa participação, qual é a nossa parte, o que significa isso tudo. E eu, como sempre, gosto de começar por Deus, porque sem essa compreensão clara clara entre aspas, né? Vou dizer por que está entre aspas, mas a compreensão possível que nós devemos ter de Deus, todo ensinamento, qualquer um que seja, e principalmente a doutrina espírita, que tem reflexão, tem lógica, tem ciência, fica um pouco perdido se a gente não tiver uma noção de Deus um pouco próxima disso, né? Que Kardec desenhou para a gente, que Jesus arquitetou lá no passado. Então vou falar um pouquinho de Deus aqui, e eu vou tentar iniciar com uma participação de vocês, se é possível isso, vocês participarem, né? É com vocês, por isso é livre-arbítrio aqui. O que é Deus para cada um de nós? Alguém pode falar o que é Deus para cada um de nós? Porque uma coisa é o que nós vamos falar do Espiritismo aqui sobre Deus. Outra coisa é o que é Deus para a gente. Como é que ele ocupa o nosso espaço? Alguém quer falar? Um de cada vez, hein? Um de cada vez. Inteligência Suprema. Nosso Pai. E essa consciência tem que ter para que possa ter uma aproximação de filho para pai, para que essa afinidade ela tem que ser bem amorosa, como nos ensina, para a gente melhorar nosso progresso espiritual. Porque ele nos ensina, né? E veja só, o Pai tão poderoso que ele deu o nosso livre-arbítrio, para que nós possamos caminhar, aprender a caminhar sem pressão. Isso aí. Não, está tranquilo. Bom, ele colocou um pouco dentro da doutrina espírita a visão dele, como não podia deixar de ser, nós estamos numa casa espírita, e é mais ou menos isso mesmo, né? Cada um vai dar a sua definição, não tem erro nem certo, né? Eu acho que isso é que é importante, o Deus significar para a gente diferentemente, mas que nos satisfaça, né? É importante isso. Desculpa, eu vou ter algumas posições antipáticas aqui, mas não interessa a vocês, a posição que eu dou é sempre a minha, mas a doutrina espírita tem a posição dela, e a gente tenta chegar perto disso, é isso que eu estou tentando fazer aqui. E que cada um tem esse posicionamento frente a Deus, essa visão do que é Deus, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? De si mesmo. Nobody? Ok. Então vamos lá. Muitos de nós temos a noção de Deus, eu vou usar um termo comparativo, que é um santo protetor nosso. Muitos de nós têm isso. Está errado isso? Não está errado, não tem nada errado. O interessante é o que você oferece para esse Deus que você, de certa maneira, colocou no seu interior como sendo alguma coisa. Por que eu estou falando santo? Estou diminuindo o santo? Não estou diminuindo, ele já está diminuído. Porque santo é alguém como a gente, né, que progrediu e ficou santificado, né? Mas é como a gente. Então, se a gente coloca Deus, alguém parecido com a gente, mesmo que chegou no fim, como Jesus é o único que a gente conhece aqui, não está muito próximo, embora ele tenha falado, mas isso foi Jesus que falou, eu e o Pai somos um, mas a gente está muito longe de Jesus. Então não dá nem para usar ele como alguém que chegou até ele, que a gente pode chamar de santo, como Deus. Deus é infinitamente maior do que isso. Então, assim, eu acho que é difícil, é bom a gente refletir sempre nisso, né? Eu estou provocando por isso, porque quando a gente começa a imaginar o que é Deus, a gente vai ficando cada vez mais satisfeito ou cada vez menor. Essa é a pior parte. Mas a gente tem que ficar cada vez mais satisfeito, porque esse Deus é que é responsável por tudo, inclusive pela nossa vida, não pelos nossos atos, mas em conduzir a nossa vida. Então essa lei do progresso é um tentáculo, né, vamos dizer assim, por mais figura que fica esquisita de tentáculo, de Deus em cima da gente, né? Então Deus não é um santo que nos protege, Deus não é um empregado nosso, que muitas vezes a gente também faz isso, só lembra dele quando acha que ele pode nos dar alguma coisa que está faltando.
É possível Deus nos criar deixando a gente em falta em alguma coisa, gente? É esse Deus que a gente tem que chegar perto. Deus deixa alguém em falta? Muitos de nós com visões materialistas ainda, eu sou um deles, a gente pode achar assim, mas o mundo está injusto pelas injustiças, das fomes e tal, mas isso não é Deus que faz isso. Deus criou a Terra e criou tantos outros mundos para nós administrarmos com a nossa ética, com a nossa moral, com a nossa evolução. Se está ruim, não é Deus. Porque as leis de Deus nos suprem de tudo que a gente precisa. Então, isso é, a gente está se aproximando de Deus. Viu faltando no mundo? Não tem Deus ali. Viu abundância, viu muita alegria, viu muita beleza? É Deus que está ali. Né? É uma das prerrogativas deles, fazer tudo ser maravilhosamente bom para a gente, porque é assim. Né? Ele falou do livre-arbítrio, vai ser um dos pontos que nós vamos tocar, e Deus não nos fez pronto, né? Criou uma lei para que a gente siga a lei, mas é para escravizar a gente? Não, para que a gente perceba o que a gente é, como a gente é grande. A evolução das criaturas não se faz por decreto. O decreto já foi lançado, se é que a gente pode falar de decreto, são as leis. A evolução dá porque a gente quer. Isso é importante, não é porque a gente está com medo, não é porque eu sou obrigado, não é porque a mãe mandou vir aqui, não é porque Divaldo falou, não é porque Chico falou, não é porque Kardec falou, não é isso. É porque a gente percebeu que isso é útil para a gente. A nossa evolução vai dar assim, estou falando desses três porque é a nossa parte, mas tem gente que está falando em Alá, Cristo, também é a mesma coisa. Vai seguir, vai ser igual a qualquer outro cristão, né? Porque essa responsabilidade de fazer a humanidade crescer não coube só uma pessoa. Jesus é o governador da terra, segundo a nossa concepção aqui, mas o governador tem um monte de secretário. Krishna, Buda, e um monte deles que vai falando um monte de coisa. Eu não estou colocando Krishna e Buda no patamar de Jesus, porque eu não conheço essas doutrinas. Mas imagino que todas elas, né, segundo a nossa visão aqui, todos eles são grandiosos, mas são submetidos à vontade de Jesus, que submete todos nós à vontade de Deus. Essa é a nossa concepção, né? Bom, e quando eu falo esse negócio de santo, não é alguém para atender os nossos desejos também. Então, eu sempre repito isso aqui, eu sei que sou repetitivo, mas é para a gente pensar nessa hora, pensar um pouquinho maior, quando fala assim. Hoje mesmo minha filha foi viajar, eu falei assim, vai com Deus. Esse vai com Deus é como se eu transformo Deus em mim, em Cristina, que é minha esposa, que a gente estivesse ali cuidando dela. É isso que a gente pensa, é o cuidado. Não é, Deus não vai com ela, Deus está com ela o tempo todo, está com todos nós. Agora, será que nós vamos conseguir perceber a presença dele? Quando a gente fala isso, eu acho que a gente está mais desejando que eles percebam que tem gente tomando conta ali, e tenta fazer por onde ouvir, prestar atenção, ver Deus nos momentos difíceis, nos momentos alegres também, né? Não estou dizendo que ele seja válido não, mas é isso. Quando a gente fala isso, vai com Deus, a gente não está mandando Deus atrás dele porque está ali. É mais para a pessoa, que a gente quer bem, né? No fundo é isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho aqui desse Deus aqui, pegando só a nossa doutrina aqui, peguei aqui só os títulos, os iniciais. Então assim, por que a gente não consegue falar muito de Deus? A gente tem mais capacidade, em tese, de sentir Deus, de saber o que Ele não é para saber o que Ele é. É um pouco isso que a gente está fazendo aqui. A natureza divina, isso daqui está na Gênesis. Gênesis fala, tem um capítulo inteiro sobre Deus, então é muito bom dar uma lida lá. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido que só se adquire com a completa depuração do espírito. E quando fala depuração do espírito, nós já somos espíritos, mas somos espíritos impuros porque a gente está aqui no contato com a matéria. E as possibilidades que Deus colocou dentro da gente de progredir intelectualmente e moralmente estão contaminadas pela nossa visão egoísta, pela nossa visão materialista, né?
Quando a gente estiver livre disso, que é possível, a santidade é isso, você está livre dessas influências perniciosas da matéria que a gente tanto precisa. Matéria não é coisa suja, matéria não é uma coisa ruim. Matéria é uma outra coisa, diferente de espírito. O meu corpo, que é matéria, ele está aprendendo comigo. Todas essas células estão aprendendo de acordo com as minhas decisões. Quando eu decido mal, quando eu faço opções más para a minha vida, o corpo não sente? Né? Todas essas doenças que a gente tem, eu vou citar aqui, desculpe se alguém está nessa situação, mas assim, o câncer é claramente um descontrole do ser principal que comandava aquilo ali, que é o espírito. Né? Quando as células começam a fazer desorganizadamente seu crescimento, faltou um pouco de comando, faltou um pouco de alimentação do espírito. Quem decidiu isso? O espírito. Nós somos espíritos, né? Então a matéria, ela é nossa servidora também. Assim como a gente serve Jesus, serve a Deus, serve a causa do bem, a matéria é nossa servidora. Nos atende, nos faz estar aqui visíveis, nos faz ter emoções, nos faz uma série de coisas, né? É uma constante troca entre matéria e energia, que também não é matéria ainda, mas pode se transformar em matéria. Então a energia seria o espírito, tá? Bom, então a gente não tem capacidade de dizer quem é Deus e a sua... Não tem como, isso não existe. Então a gente vai percebendo no outro. Quando Jesus falou assim, se vocês alimentaram o pobre, fizeram isso, fizeram bem, foi a mim que você fez. Ele está dizendo que a gente está alimentando a lei divina, que quer que a gente fique, de uma certa maneira, sensível, né, às dificuldades, às belezas, as sensações do mundo que Deus criou para que a gente evolua, tá? Deus é a suprema e soberana inteligência. Ele falou isso um pouco ali quando ele definiu. Gente, se a gente está chamando alguém de Deus, não é um semideus, não é um Deus lá do Egito, não é uma coisa parcial como nós chamávamos no passado. Desde Moisés para cá, existe um Deus, uma força que concentra isso. Eu gosto de falar de força porque a gente não sabe, né, ainda sobre a natureza de Deus, mas uma força para a gente entender que concentra tudo isso, né? A inteligência suprema, que a gente tanto louva ainda, né? Nós somos adoradores da inteligência, é útil, mas a gente às vezes fica escravo da inteligência, só esquece o coração, né? A história hoje rola um pouco sobre isso. Então ele é a inteligência suprema. Ele é de lá que dimana toda a nossa capacidade de ser inteligente. Deus é eterno, tem que ser eterno, porque infinito é algo que foi criado. Se a gente admitir que Deus foi criado, gente, é louco mesmo, não dá para a gente pensar. Então é melhor partir daí para frente, né? Mas, né? Porque senão a nossa cabeça é muito pequena, a nossa cabeça pensa assim, foi criado, tem antes, depois, né? Antes, hoje, depois. Quem disse que é isso? A física já falou que não é nada disso, só que a gente nem percebe essa questão do tempo, né? Então Deus é eterno. Ele tem que ter sempre existido. Porque, senão quem criou Deus é o outro Deus melhor ainda, que a gente está mais longe ainda. Não existe isso, né? Deus é imutável, não pode mudar. As leis físicas, que são leis de Deus, elas não mudam. Elas podem acrescentar coisas com o estudo aprofundado que a gente vai tendo dela. Mas elas são lá, rígidas. Se tem uma coisa que é rígida, é lei divina. O resto não precisa ser rígido, senão não existia lei do progresso, né? Deus é imaterial. Não pode ser material. Material acaba. Material vai para debaixo da terra. Material é suscetível ao tempo, some. Deus não some. Deus é onipotente. Só Ele tem essa potência maior. Ninguém está dividindo com Ele. Deus é soberanamente justo e bom. Por quê que a gente está achando isso? Porque a gente sabe que isso é bom, né? Você ser justo, sofrer justiça, ser alvo de uma bondade de alguém, isso faz bem. Então Ele é o máximo disso aí, né? Ele é o amor, como o João falou muito, né, no final da vida. Deus é amor, Deus é amor. Ele é o amor. Deus é infinitamente perfeito, ou seja, é a perfeição que a gente se espelha e nunca vamos ter. A perfeição que a gente vai ter é a perfeição de Jesus. A perfeição divina não vamos ter. Apesar de Jesus, volto a falar, não tenho
conhecimento de causa para isso, mas vou analisar isso, né? Que Jesus fala que eu e o Pai somos um, na maioria dos aspectos que serve a gente, que cabe a gente. O que cabe a Deus não é da gente, né? Então, vamos entender bem isso daí. A gente não vai ser Deus, a gente vai ser Jesus, Espírito puro. Jesus é um nome, mas vamos ser Cristo, né? Que é uma situação. Bom, a gente sabe que com a doutrina espírita e outras doutrinas que a gente não tem conhecimento agora, mas provavelmente já passamos por ela, que Deus cria espírito e nós criamos coisas materiais. Então o mundo todo que a gente está vendo, todo esse universo foi criado pela criatura de Deus. Claro, auxiliado, capitaneado por espíritos puros. Então você imagina a importância de Deus, né? Deus criou leis que nos possibilitam criar planetas, sistemas, nebulosas. O universo eu não vou falar porque está muito longe da gente arriscar falar isso. Mas provavelmente sim, como algo material, como um conjunto de sistemas, né? De galáxias. Tudo que é visível, né? E também o que não é visível, mas é matéria. Então assim, veja como a gente está muito distante da capacidade que nós temos. Porque isso tudo é capacidade nossa, que vamos adquirir como criaturas, como seres humanos. Seres humanos que eu estou falando, é isso aqui que está se expressando. Mas em outro lugar pode ter outra cara, pode ter outra forma, mas é o mesmo caminho, é um espírito que tomou outra forma. Gente, a forma é o que menos importa. E a gente está acostumado a achar um bonitinho e outro feio, né? Existe vida em outros planetas? A gente não sabe como é que vai ser a forma. Existe? É claro que existe. Existe muita coisa se falando na internet que vão chegar, que vão isso. A gente não sabe nada disso. E se chegar? Tem algum espanto para o espírita chegar a nave aqui e falar alguma coisa que está escrito no Evangelho? Tem alguma coisa escrita errado nisso? Não. Onde é que estavam esses caras? Não sei. No mundo espiritual, né, em outra dimensão, não sei. Porque o universo é habitado por seres criados por Deus. Não é para humano como a gente. Não é só isso. Se vier alguém ajudar, assim como vem alguém de uma casa fazer uma palestra bacana aqui, assim como vem um governo ajudar outro, por que não pode vir alguém ajudar um outro planeta? E já está. Eu não estou querendo colocar isso como polêmica, mas isso é uma possibilidade dentro da doutrina espírita. Procure ver isso com outra cara, ou seja, e isso não vai derrogar, que talvez seja a minha maior preocupação, né? Se derrogue tudo isso que a gente está falando. Quer dizer que então Deus não existe, tudo isso era isso aqui, a gente nunca soube. Isso quem conseguir ficar são em tomando esse conhecimento tão grande que é conhecer outros seres realmente, de outros lugares. Por que não? Vocês não podem esquecer que nós vamos para outro planeta, a gente vai sair da Terra e vamos para um outro planeta, né? Isso é normal, os planetas estão aí para a gente habitar, seja em que nível estiver de vibração. Então assim, é muito conhecimento e muita coisa que a gente não deve prestar atenção disso de uma maneira negativa, porque o principal hoje que a gente precisa saber aqui é nos conhecer, porque conhecer o universo todo, a gente está cheio de lives, cheio de streaming, cheio de muita coisa, colocando um monte de coisas, livros. Mas e sobre a gente? Será que a gente se conhece, a nossa capacidade? Né? Vamos pensar nisso, que isso é o mote aqui da nossa casa e de outros templos também, não só espírita. Igreja fala isso, vários lugares falam isso. Autoconhecimento. Fica um jargão assim, a gente fala muito isso, tipo aquele, né, do reforma íntima que tinha no espiritismo, falar muito de reforma íntima. É isso mesmo, é a mesma coisa. Né? Autoconhecimento propicia uma reforma. Se você se conhece, você faz uma reforma. Mas a gente falava assim como se fosse uma coisa que tinha que falar porque era espírita. Era mais ou menos assim. A pessoa mais antiga aqui sabe que é isso. A gente nunca se preocupou em reforma nenhuma. Estou falando em tese, tá? Tem gente que se preocupou, tem gente que já está longe da gente, mas a gente sempre acha que falar e acreditar naquela coisa você já está fazendo. Não é isso. Eu posso acreditar muito na reforma íntima, mas eu estou fazendo, conscientemente estou fazendo. O que é reforma íntima? Melhorar como ser humano. Como é que você vai melhorar se você não sabe o que está errado? Então, hoje a gente fala em autoconhecimento, mas é uma coisa que Santo Agostinho, né?
Agora Santo Agostinho, pergunta 919, lá no Livro dos Espíritos, já falava. Isso vinha das civilizações antigas, conhece a ti mesmo. Então isso é universal, em todos os planetas, em algum momento as pessoas despertaram para conhecer a si mesmo, porque primeiro tinha que conhecer o lugar onde está e depois conhecer a si mesmo, né? Então isso não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Por mais livros de autoajuda, que eu não tenho nada contra isso, tá? Mas os livros de autoajuda são muito mal vistos porque acham que estão colocando receita de bolo para você melhorar como pessoa. Não sei se é receita de bolo, eu não tenho essa visão, né? É pejorativa, né? Mas tem muita gente falando que às vezes não conhece, né? Tem muito coxo falando que não sabe o que está falando, não faz aquilo, não está nem ligando para aquilo. Então quando entra grana, galera, entra um monte de modismo e as pessoas vão inflacionar aquele assunto. Então não se deixe levar por isso, que isso virou um modismo, que isso não tem muita importância. Pelo contrário, né? Tem a parte séria, é igual religião. Tem a parte séria, tem a parte inflacionada para a pessoa que quer ganhar dinheiro. Sempre teve isso. Nós já tivemos ganhando muito dinheiro em nome da religião em outras vidas. Agora não, agora a gente está acordando, né? Bom, então Deus cria esse espírito e ele cria simples e ignorante. Nesse progresso que a gente está falando aqui de outros mundos, pessoas que já passaram por onde a gente está passando agora, isso é uma coisa individualizada. Cada um vai tratando do seu autoconhecimento, da sua melhora como ser humano, de sua aproximação com o bem e com o bom, servindo o próximo, e o grupo que está ali vai mudando o ambiente, até mudar a Terra toda. Então, assim, a evolução dos lugares, né, dos planetas, dos países, dos bairros, é feito pelo individual, mas o plano é coletivo, né? Na verdade, Kardec trouxe essa ideia do coletivo. Enquanto Moisés era os profetas, cada um falava a sua coisinha, outros líderes espirituais também eram únicos, Buda foi único. Jesus democratizou isso, aquele mundo juntou um monte de gente e falou como é que era. Isso é pensar na coletividade, não é criar algum lugar para você estudar e se você não estiver ali você não está sabendo, não. Só não estava lá quem não queria. Só não estava vendo Jesus, quem morava por ali, quem não queria, quem achava que era balela aquilo. Então, assim, o Espiritismo meio que organizou isso de uma maneira literária, né, para que todo mundo tivesse acesso, né, ao que é necessário. Não estou dizendo concordar com o Espiritismo, mas tivesse acesso. E aí cada um vai concordar ou vai entender mais, vai discordar agora, daqui a pouco vai ver que foi bobeira, está concordando. O Espiritismo não quer criar pessoas que sejam induzidas sem autocrítica. O Espiritismo ele é para você se convencer que aquilo é o melhor para você. Se não for, tem outros lugares para você se convencer com isso. Essa questão de espiritualidade, né, de bondade, de fraternidade, não é para enfiar para o goela dentro. Nem o Espiritismo faz isso, nenhuma delas fazem isso. Então é com a gente tem que entender. Sabe por quê, gente? Porque se não tiver consciência, se nós não tivermos consciência do que a gente está fazendo, não adianta nada, a gente nem leva isso depois que morrer. Para o espírito interessa só a consciência. Se ele tomou consciência, anuiu a isso, está com ele. Então se o Paulo aqui, o espírito que hoje é Paulo, aprendeu, viu que deu validade a isso dentro dele, vai com ele. Se não deu validade, foi só falando da boca para fora, não vai. Aí sofre as consequências depois. Entendeu? As coisas têm que ser feitas conscientemente. Bom, essa evolução, por várias reencarnações que a gente já sabe aqui, não vou me repetir isso, é feito por personalidade. Ou seja, a personalidade da Maria Helena hoje é uma, já foi estou chutando aqui, é fictício, tá? Foi Zoraia, né, há 200 anos atrás, foi Carmen, né, há 500 anos atrás. Carmen, tá bom ou não? Então assim, eu vou falar de mim agora, meu nome é Paulo, né? Nessa personalidade, esse papel, pode encarar isso mesmo, papel que eu estou fazendo aqui. Tem um ator, que é o meu espírito, que tem longas apresentações em vários palcos, né? Muitos palcos do Brasil, tem palco da Europa. Todos nós viemos da Europa também, né? A maioria de nós, como espírito. Porque lá começou, se expandiu para cá, né?
Eu já sei alguns nomes meus. Vou falar só mais um aqui que todo mundo conhece, que é Lísias. Não sou o Lísias do nosso lar, não, mas um cara já chegou e falou assim: Lísias, quem te viu, quem te vê, não sei o que. Então, assim, às vezes quando a gente conversa com os espíritos assim nos nossos trabalhos. Então, assim, isso eu sei. Lembrei logo assim, caramba, nosso lar, com certeza não sou o mesmo, que tem 300 mil Lísias. Então, assim, nós somos personagens, que a gente chama de personalidade, né? E aquela personalidade se esgota, né, o papel dela naquela vida, depois vem com outra personalidade. Pode ser até Paulo de novo na próxima, mas é uma outra personalidade. Primeiro que já viveu tudo, até ali aquela chegada, e o lugar que eu estou vai me proporcionar um outro tipo de experiência. É isso. Evoluir para Deus é você estar em várias escolas ao longo da tua, né, com vários parceiros, mas isso não vai ao infinito não, porque isso está no livro dos Espíritos também, que é uma das críticas que se faz à reencarnação, que a reencarnação desfaz os núcleos de afetivos, a família e tal. Não desfaz. Se está dando certo, se é útil para aquela pessoa exprimir uma outra personalidade na outra encarnação, vai ficar junto. Era pai, virou filho, era filho, virou sogra e assim por diante, né? Então essas coisas vão acontecer, né? Não tem um lugar certo para você estar, nem o sexo, nem o gênero, né? Estou falando nem o gênero, porque o sexo pode até mudar, mas o gênero pode ficar, como a gente está vendo aí. A gente tem que abrir os olhos para isso. O sexo muda, e o sexo é biológico, mas o gênero do espírito pode ir. A gente tem a questão da homossexualidade hoje, é isso, né? A pessoa é um espírito que se sente assim, mas o corpo não condiz. E qual o problema disso? O problema maior é para ele, né? A gente não tem a ver com isso, né? Então a doutrina espírita explica isso muito bem, né? Então as personalidades vão vivendo. É uma coisa que a gente não contava, estou falando eu, né, mas a doutrina espírita já estuda essa questão da personalidade, sobretudo na galera que era mais ligada ao surgimento da psicologia, lá no início do século XX. Isso ficou meio à margem para se reforçar a questão do médium, mas na verdade essas personalidades estão ainda aqui dentro do espírito. Algumas mais ativas, outras menos ativas. Algumas mais rebeldes, outras não. Paulo, como é que pode isso? O espírito não só o espírito é um só, mas as experiências estão em pastas, né? Estou só exagerando. A pasta do Paulo está lá, a pasta do não sei quem está lá, com todas as suas características e vivências. Quanto mais problemático foi, pior para a gente, né? E a psicologia trata muito bem disso, sobretudo algumas psicologias que têm essa questão mais profunda com a reencarnação. Então, o que nós éramos, individualização, ou seja, um espírito único que nós somos, isso vai segundo Jung, agora Jung que acrescenta esse nome que eu vou falar, além de individualizado, nós vamos a caminho da individuação, ou seja, eu vou ser um indivíduo no futuro. O único indivíduo que a gente conhece é Jesus, que não tem mais personalidade atuando nele. Ele fez com que aquilo tudo se congregasse numa coisa só. O espírito dele é único e ele é um indivíduo só. Quem tem interesse nisso, depois dá uma olhada na internet, tem muita coisa com relação a essa individualidade, Jung e tal. Mas isso se aproximou muito da gente aqui por causa de trabalhos feitos na nossa casa e de outras casas também fazem isso. Bom, então como é que funciona esse progresso? Eu peguei aqui algumas passagens do Livro dos Espíritos, está assim. 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Bom, nós temos que progredir. Simples e ignorante, temos que chegar até espírito puro. Resposta do espírito. O orgulho e o egoísmo, não é novidade, né? Vou ler tudo aqui, porque muitos de nós não conhecem a íntegra, isso aqui não lembra. Refiro-me ao progresso moral. Então, toda vez que fala de orgulho e egoísmo, ninguém está falando de tecnologia, de inteligência, não estão falando disso. Embora essa inteligência exacerbada e mal conduzida vai corroer a questão moral, né? Então, refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre, ou seja, orgulho e egoísmo não é problema para progresso intelectual. Você já viu, fizemos bomba atômica, fizemos um monte de coisas, né? Metralhadora, né? Aperfeiçoou um monte de instrumento de matar, isso não é moral.
condizente, né? À primeira vista parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Ou seja, o homem vai procurar desenvolver conhecimento, mesmo que seja para prejudicar a raça humana, e isso vai enriquecer a ele. Veja como essa instrumentalidade divina é, né? Mesmo que você trabalhe para coisas que são prejudiciais ao homem, e seja reconhecido isso no futuro, ou naquele momento mesmo, ou você está fazendo porque você quer, deliberou isso, esse enriquecimento seu desse estudo vai ser útil na parte moral mais lá na frente. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que o próprio mal pode nascer o bem. É isso, quando se fala assim, como é que pode do próprio mal nascer o bem? É isso. Eu vou trabalhar para o mal, mas vou enriquecer uma parte minha tão grande que isso vai compor a minha edificação moral. Percebe? É difícil isso, né? Mas assim, é isso. Livro dos Espíritos, 785, tá? Nós temos alguma oposição ao progresso nosso? O que vocês acham? Alguém vai se opor ao nosso progresso? A lei divina nos indica o progresso e a gente vai usando, aperfeiçoando dentro da família, aquilo reflete dentro da gente, a gente vai aperfeiçoando dentro da gente, reflete na sociedade, na comunidade, tudo vai mudando, as leis vão mudando, né? E as leis mudam, ao meu ver, pela evolução moral, né? As leis dos homens. Mas nós temos opositores à nossa evolução? O que vocês acham? Temos. Se já não fosse difícil, se não tivesse opositor, mas tem opositor. Quem são os opositores? Imagina que você, numa vida, teve um filho, teu filho foi assassinado na sua frente, seu filho, sua mulher, roubaram tua casa, aí hoje você vai entrar em contato com aquele cara, nem sabe, mudaram de personalidade, né? Aí você entra em contato com uma pessoa, a pessoa morre. Essa pessoa, você depois, veja como é bom o véu do esquecimento. Se você lembrar, se você lembrar, mesmo não sendo a mesma aparência, que aquela pessoa é aquela que matou uma pessoa da sua família, até você mesmo, né? Agora imagina essa pessoa que está encarnada morta, e você morre também. Você não vai perseguir? Qualquer situação em que os dois que estão encarnados, um morra primeiro, vai continuar a perseguição, vai continuar a culpa, porque isso é moral, né? O corpo é uma fantasia. Depois que o corpo vai para debaixo da terra, as ideias de vingança, as ideias de justiça, entre aspas, porque vingança não é justiça, vai permanecer dentro do coração daquela pessoa que foi afetada, né? Então isso permanece. O que muda isso? O que muda isso é Deus, gente. Por isso que eu gosto de iniciar, porque se a gente reconhece os valores de Deus, se a gente reconhece o que Deus nos provê, o que Deus coloca ao nosso alcance para a gente ser feliz, né? O quanto mais distante de Deus eu estou, eu vou querer me vingar, porque eu vou achar que eu tenho a justiça. Mas não tem lei da justiça? Tem. A lei da justiça funciona segundo a visão de Deus, para os momentos justos. Você não tem a amplitude de visão para saber se aquilo é justiça ou não. Então você faz vingança, né? Isso é uma pequena história para a gente também refletir. Ou seja, vingança não é justiça. Por mais que você se ache justiçado, fique satisfeito, vá encher a cara porque matou o outro, não. Isso é vingança. Vingança. Justiça é uma outra coisa, né? Justiça a gente não está acostumado. Bom, dá para ver que a gente não está mesmo, né? O mundo hoje a gente vai vendo tanta coisa, tanta iniquidade, tanta coisa, e algumas a gente aceita. Daqui a 10 anos talvez a gente não aceite, mas a gente vai sentir vergonha da gente, mas a gente aceita. Massacre, genocídio em Gaza. Muitas pessoas podem estar achando aquilo maravilhoso. Eu sei que aqui dentro não tem, por favor, não levanta o braço que discorda. Mas assim, genocídio é genocídio, gente. Nenhuma religião deve aceitar isso. Mas nós somos judeus? Não são judeus, são homens ali que estão professando a religião judaica. São homens muçulmanos, religião do Islã. Mas aquilo é religião? A política é o homem?
Não, né? A política é boa, os homens são errados. Então a gente começa a misturar quem faz a coisa errada com o conceito da coisa errada. E o que a gente tem que saber é que se a gente aprender uma coisa boa, e isso sim é uma evolução moral, se eu aprendi uma coisa boa, o maior inimigo meu pode estar sendo morto, preso, seja lá o que for, mas eu tenho que saber se aquilo é justiça. Eu não tenho que saber se aquilo é vingança, não tenho que desejar que aquilo seja uma vingança. Para isso existe justiça, e dessa maneira eu acho que a justiça dos homens chega um pouco perto disso, né? Quando se aparelha de vários cuidados para não condenar pessoas inocentemente, né? Essa é a ideia. Bom, vamos mudando aqui. A força para progredir aure o homem de si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente, e do mesmo modo, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Bom, por que não evolui paralelamente? Primeiro que são espíritos, aqui está falando do homem encarnado, porque a gente não sabe que espírito é esse. Eu não sei qual a idade do espírito da Maria Lina, não sei o da Regina, não sei da Cristina, né? Não sei o meu, mais dos outros. E se o espírito é mais antigo, ele não tem mais chance de ser mais evoluído? Concorda ou não? Um espírito mais antigo, grande chance de ser mais evoluído. Não quer dizer que vai. Quem é que faz essa mudança? Tem um espírito novo aqui e um espírito mais velho aqui. Aliás, o mais velho aqui e o novo aqui. O mais velho está em situação moral inferior ao novo. O que fez ele ficar inferior, se ele é mais antigo? Livre-arbítrio. Por isso a lei de livre-arbítrio, ela é intransponível. Nem Deus muda, porque Ele criou a lei do livre-arbítrio. Ele não vai mexer no seu livre-arbítrio. Veja bem, se a gente fala de Deus, está muito distante, mas assim, ninguém tem o direito de mexer no livre-arbítrio do outro, porque isso não está escrito em lei nenhuma que Deus criou. Nós somos feitos conforme as leis divinas, dentro da nossa consciência. Essas leis estão lá dentro da nossa consciência, e lá não está escrito, né? Essa questão de livre-arbítrio pode ser favorecido a você ou não. Você pode estar com o livre-arbítrio modificado do outro. Livre-arbítrio é livre-arbítrio. A sua ação é diferente do outro. O livre-arbítrio é uma liberdade de você progredir quando quiser. No fundo é isso. Livre-arbítrio você usa para progredir ou não. Teoricamente. Você vai fazer coisas que vai te fazer mal ou não. Você vai fazer o bem ou vai fazer o mal, ou não vai fazer nada, porque tem gente assim também. Isso é um grande problema, talvez seja o maior dos problemas. É a pessoa não querer arriscar, fazer nem o bem nem o mal, para não se comprometer, né? Isso é ruim, mas se você toma ação, quem está fazendo aquilo é a sua decisão. Por isso é o mérito de você. Quando você chega a um determinado nível, o mérito é seu. As leis são criadas por Deus, mas o mérito é seu. E você, quando chega lá, não vai ficar procurando mérito, querendo medalha, porque não, porque é assim. A medalha está no nível de satisfação que você vai ter com o mundo, com o universo. As medalhas que a gente quer, é igual Jesus falou assim: olha, se você está querendo isso, você já teve, porque no céu não vai ter. Falou várias vezes isso. Se você procurou isso, você já conseguiu aqui. Bajulação, ser conhecido, isso, aquilo, mas no céu, que é dentro de você, você não vai levar isso, porque já conseguiu. O objetivo das suas ações já foi satisfeito aqui, né? Você não vai levar mais nada disso. Então, assim, quando a coisa você faz sem nenhuma intenção secundária, que seja essa secundária, eu vou explicar, que seja seu interesse próprio, ou seja, eu vou me beneficiar com isso. Quando você faz umas coisas em que isso esteja longe de você e não seja a primeira coisa, você está sendo meritoso. Você está fazendo porque você sabe que é certo. Por isso que a gente, na doutrina espírita, tem que estar aqui, porque sabe que é certo naquele momento estar. E aqui eu não estou combatendo a questão do carnaval, não é isso não. Tem muita gente aqui que está aqui sempre, não está porque está ali. Não é isso. É por que você está aqui. Sempre vai ter um porquê antes. Por que eu preciso estar aqui? Eu estou aqui porque se eu estivesse no baile de carnaval agora eu estaria pior. Então eu estou aqui. Isso é consciência. A questão da consciência é o mais importante. Consciência do que é melhor para você. Isso vai com o espírito, né? Então a questão do mérito, do livre-arbítrio é um pouco isso. Você sabe que você já fez e não tem que ter vergonha porque ser melhor que o outro. A gente também tem essa falsa humildade. Eu estou me sentindo um pouco superior ao outro,
eu escondo aquilo, escondo, aí nasce inferior ao outro. Nasce porque você não acreditou em você, cara. Você não acreditou que você podia fazer mais pelo outro. Você foi tentando se diminuir, achando que isso é humildade. Humildade não é isso. Humildade é você saber exatamente o que você é. Então, se você acha, dentro das suas potências, que você pode ajudar o outro, vai ajudar o outro. Se você acha que você pode falar alguma coisa dos espíritos que você leu, mostrar para o outro e acha que vai melhorar o outro, vai falar para o outro. Se o outro fala assim, não quero saber de nada, acabou. É o livre-arbítrio. Ninguém força a barra de ninguém. Mas se houver a possibilidade de você fazer o bem, faça o bem. Faça o bem doando cesta, faça o bem conversando, aturando, em silêncio. Fazer o bem, né? Bom, só a última aqui. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas sempre segue imediatamente. Aí eu queria ler isso aqui. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Ou seja, o progresso intelectual, que eu já falei aqui, com a inteligência, o cara vai aos pouquinhos discernindo, né? Mesmo que tenha usado a inteligência contra si mesmo, contra a humanidade, ele vai discernindo, porque ele vai juntando Lé com Cré e aquilo vai se formando, porque a lei é para construir coisa boa, a lei não é para construir coisa ruim. Por mais que você tente burlar isso, aquilo vai fazer bem para você, para o outro setor. Então, fazendo compreensíveis o bem e o mal, ou seja, você vai começar a discernir o que é o bem e o mal, que você pode fazer para os outros, né? Mesmo focado só na inteligência e nem querendo fazer nenhuma coisa desse apanágio que a gente chama de caridade aí, que todo mundo faz. Não, mas isso vai acrescentando em você capacidade de você reconhecer isso. Bom, então existe o seguinte, a lei de evolução, a gente falou um pouco sobre isso, né? Do livre-arbítrio, das nossas possibilidades, da consciência de que você está progredindo, da consciência de que você está vivendo certas coisas, isso é o principal, né? E esses grupos que vão progredindo, eles estão em algum lugar, e aquele lugar vai progredindo também, e tem momentos que ele precisa passar de fase mesmo, como se fala no videogame, para ser uma outra coisa. Então a gente ouve muito assim, os tempos são chegados, né? O final dos tempos, né? Eu peguei lá no livro da Gênesis e fala assim, em que sentido devemos entender tempos chegados? E ele fala, alguns vão dizer que é uma besteira aquilo, que não existe, que é palhaçada, né? No livro, de todas as filosofias falam, aquilo é besteira, né? E outros vão falar de uma maneira mais mística, sobrenatural, ou seja, vai vir fogo do céu, vai vir isso assim. Bom, gente, essas leituras todas que a gente tem de finais dos tempos, né, em várias filosofias, isso é descrito com a linguagem da época. Então você hoje vai tentar interpretar o que é aquilo ipsiliter, não vai dar errado, né, porque não é isso. Final dos tempos, para a gente hoje, a gente ouve muito isso nas palestras de espíritos e consegue perceber, não necessariamente nessa ordem, nos livros nossos, né? É final desses tempos em que o mal opera mais coisas a nossas vistas do que o bem, né? É o final dessa valorização das coisas ruins, que a gente queira ou não, embora estejamos dentro da casa espírita, às vezes a gente valoriza a coisa ruim, o mal, a vingança, né? O extermínio. Isso às vezes passa na nossa cabeça, ou se não passa, a gente negligencia a visão crítica sobre isso, tá? Então, não tem nada de místico, né? Porque seria Deus derrogando suas leis, e muito menos uma coisa de bobeira, de acaso. Não existe, pelo contrário. Essas coisas são sinalizadas para a gente ir se preparando. Sinal dos tempos é o seguinte, a gente vai ver os conflitos. Vamos imaginar assim, luta do bem com o mal. Na verdade, a gente está falando de evolução, é isso, luta do bem contra o mal, né? Alguma coisa que você faz que é mal hoje, você de repente está fazendo de novo ali, mas aquilo vai ser bem para aquela situação ou para alguém. Embora para você vai colher o mal, mas foi bom para aquela pessoa, né? O teu ato. Então, o sinal dos tempos é o seguinte, esse bem e o mal vai começar a ficar mais claro. Lembra lá em cima que a gente falou da inteligência, que vai diferenciando entre o bem e o mal, e você vai tendo mais discernimento? O final dos tempos é o seguinte, eu estou aqui me arvorando agora de falar como Deus, né? Assim, olha, vai ser até ali a dúvida entre o bem e o mal.
Daqui para frente, não há mais como ter dúvidas, porque todo mundo vai ver o bem e o mal. E quem não conseguir, com olhos de ver, ouvidos de ouvir, ver o bem ou ver o mal, vai ter que mudar de escola para na outra escola começar a reaprender isso. Como é que se faz para reconhecer o bem e o mal, para o meu uso e para o uso com a população. Essa escola para a gente é planeta. Então, periodicamente, vou falar da Terra aqui, que é o nosso métier, a Terra sofre mudanças de população. Algumas pessoas, alguns espíritos não reencarnam mais aqui, isso de uma maneira gradual. É uma rotina. Pessoas que não podem mais reencarnar aqui, reencarnam em outro lugar. Mas chega um momento, isso é o nome de final dos tempos, tempos chegados, em que boa parte dessa população que estava ali, fazendo vamos comparar com a escola, fazendo um trabalhinho de recuperação, entregando um trabalho de novo, para ver se passava de ano, esse tipo de coisa, não vai ter mais isso naquela escola. Essa escola não vai caber mais isso. O cara já fez 300 trabalhinhos para entregar, quando deveria entregar e não entregou. O cara já fez um monte de coisinhas extras, né? Já pintou a sala da escola, já levou maçã para a professora 300 vezes e não adiantou, né? Quando chega nesse momento, essas pessoas vão sair dessa escola e vão para outra. É o que nós estamos passando. Muitos espíritos não estão mais reencarnando aqui e vão para outro lugar. Outros espíritos em missão de outros lugares vêm para cá. Então, se você pegar a população toda vai estar mais evoluída. Porque excluiu alguns espíritos que demoraram dentro do tempo estabelecido, né? E também porque receberam espíritos mais evoluídos que vão mudar o costume das pessoas. Esses tempos já chegaram já há algum tempo, né? Mas está mais intenso agora. A gente está aqui dentro de uma colônia. Essa casa está dentro de uma colônia. O Hospital do Dr. Bezerra de Menezes, que a gente fala sempre, ele é o núcleo dessa colônia. Foi em torno dele, ou junto a ele, foi se expandindo no mundo espiritual um sítio em que é uma outra colônia. E essa outra colônia tem várias coisas, já vê, tem muitas construções, muitos lugares, e dentro dessas atividades que tem lá, tem aeroporto. Desculpa, pode parecer meio louco, eu vou falar, mas você precisa saber disso. Tem aeroporto para as naves. Quem já leu André Luiz sabe que tem aeróbus. Tinha, né? Não sei, agora tem outro nome, né? Mas tem naves no outro mundo também, espiritual, que vão carregar alguns espíritos, não mais para aqui, mas para algum outro lugar, para esperar reencarnar em outro lugar ou para outro lugar. Essa mecânica a gente não sabe. Também pouco importa. Mas é só para vocês saberem que nós estamos nesse centro aqui, né? Muitos espíritos vêm para cá para reencarnar, para aprender no hospital, na escola do hospital, ou na escola desse centro, na escola desse lugar, para reencarnar. E muitos saem. Eu me lembro, sempre conto isso aqui, vou contar de novo. Eu me lembro uma vez, Dr. Bezerra de Menezes estava visitando o hospital, e a Gildinha, que é essa que desenha isso aqui, ela já desencarnou e ela trabalha nesse hospital. Ela veio contar para a gente que estava uma alegria danada, que o Dr. Bezerra estava cumprimentando um por um os pacientes no porão do hospital. A gente sabe que porão é o lugar de mais baixa vibração do hospital. O porão está aqui, margeando com a gente aqui. A baixa vibração é a gente aqui, né? E o hospital um pouquinho mais alto. E ele estava despedindo e ela insinuou, ela falou, não me lembro exatamente qual é o texto que ela falou, mas ela deixou claro para todo mundo que ele estava se despedindo de espíritos que não iam mais reencarnar aqui. E logo veio visão. Eu não sou vidente, mas eu tive uma visão de uma foto, assim, como se fosse uma foto do lugar, com naves ao longo, assim, muitas naves, e eu fiquei com aquilo, impactado. E a gente começa a sentir um vazio de pessoas que conviveram com a gente ao longo de muitos anos, que não vão estar mais ali. Mais ou menos como você perder a família toda, alguma coisa assim. Então, assim, dava aquele vazio, sabe? E aí as pessoas ficaram muito tristes lá e tal. Mas então ela depois confirmou, foi isso mesmo, as pessoas estavam indo para outro lugar. Para você ver, aqui é o centro disso. Era um posto de transição, chamado posto de transição, e agora é uma colônia, não sei o nome dela, mas é uma colônia aqui, maior, um lugar maior, tipo o nosso lá, assim, né? Comparando a questão colonial ou não, né? Bom, então os tempos são chegados é para isso. Agora, como é que você vai, nesse tempo, o que predomina?
O que é mais importante? Se você está aqui, né, não sabe se vai para um planeta ou vai para o outro. Se você tem dúvida, vai ter chance para todo mundo. Nunca a coisa é cortada assim. Se você se propõe a fazer um trabalhinho, vamos botar na linguagem de escola, né? Um trabalhinho para fazer isso de coração, e quem está avaliando você? Quem é que está avaliando? Espiritualidade que cuida da tua encarnação está avaliando. Ela fala, ele está aproveitando o trabalhinho, mas não vai não. A gente sabe que não tem condição, né? Mas isso não é achismo, isso é... Existe tecnologia para medir isso. Existe um histórico da pessoa, né? E essa pessoa vai para onde tem que ir. Não existe injustiça nessa transição de pessoas entre lugares, né? Mas o que é importante é o seguinte, que a gente perceba, sobretudo hoje para a gente, que o livre-arbítrio nos deixou nessa situação que a gente vê hoje. Liga a televisão que você vai cada vez mais se impactar com as coisas e vai ter a impressão que o mundo está se acabando. O mundo que está se acabando é o mundo da dúvida. Ele tem que se acabar, porque a gente tem que ter certeza, né, que o bem é melhor, que o bem é bom, que o belo é bacana, né? A gente tem que ter certeza dentro do coração. Como fazer isso? Impactando. Hoje a gente tenta impactar impacto na mesa, né? É em outro assunto. Mas veja bem, precisa mostrar para a gente. Então precisa de tecnologia que mostra a todo mundo, até na palma da mão, a pessoa tem condição de ver o que está acontecendo no mundo todo, para escolher. Caraca, isso é ruim, está me fazendo mal eu ver isso aqui, desliga. Ou então vai ver e vai construir um vídeo também, vai filmar alguém morrendo. São essas coisinhas. Essas coisas separam a gente definitivamente, né? Então a tecnologia tinha que vir antes para mostrar o que é o mundo, o que a gente não tinha ideia no passado, porque até você saber o que aconteceu lá na França, aqui no Brasil, ia demorar um mês, né, de notícia pontual, de morte de alguém. Agora você sabe a qualquer momento. Você até vê a pessoa morrendo. Então esse tipo de coisa... E aí essa coisa me impactou muito. Desculpa aqui, eu não estou colocando nenhum cunho político, mas assim, o massacre de Gaza é uma coisa muito triste. Não estou entrando no mérito se mereceu ou não mereceu, porque ninguém merece aquilo. Ninguém merece. Imagina acabar com o Rio de Janeiro todo, pegar... Por quê? Porque foi isso que aconteceu lá. E a gente, como está na televisão, acha que aquilo é justo. Muitos de nós achamos justo. Porque fizeram aquilo, é justo isso. Não tem troca para a justiça. A justiça, ela é o certo ou não é o certo. Não é injustiça, então não vai merecer. Então o que eu quero dizer é isso. Esses impactos da violência, os impactos da mentira, os impactos do... isso dá para fazer sim, vamos transgredir isso. E a transgressão vai. A gente já criou lei, o troço está transgredido. E a gente vai aceitando. Isso é separação de joio do trigo, como está no Evangelho. Separação do bem e do mal. Isso está onde? Está com o homem. Está com o homem desencarnado? Também. Como a gente está falando que a galera está saindo daqui, a gente vai ter menos chance de se contaminar com isso. Mas está dentro da gente também. Nós somos aquelas pessoas que se salvaram de estar desencarnado, sendo transferido. Se salvaram por quê? Porque a gente topou uma coisa, topou uma outra coisa mais difícil de fazer aqui. Agora eu reclamo, porque está difícil de viver. Não, você topou isso. Porque você precisa... Veja bem, isso não é castigo, isso é experiência. As experiências negativas nos dão fibra, nos dão força. Então, se você precisa acrescentar coisas dentro de você de valor, você vai passar pelas experiências. Pronto. E aí vai valorizar ou não? Vai. Só você valoriza as experiências. Ninguém pode dizer que experiência você está passando. Ninguém tem como julgar a experiência do outro. Isso dá valor. E o valor vai com o espírito. Vai para outro planeta, vai ficar aqui, seja lá o que for, né? Então é esse tipo de coisa. A mídia, as coisas do mundo estão aqui para nos impactar mesmo. Isso está escrito no Evangelho de Jesus, de João, por outras linguagens, né? Mas isso tudo de ruim que a gente vê e não passa da goela, é bom para a gente. Se não passa da goela, pelo menos a gente toma jeito e faz uma outra coisa, age de alguma maneira. Porque se passar na goela e você dormir tranquilo, tem problema, entendeu? Por favor, né? Eu não estou falando que eu faço isso não, estou falando em tese, é assim, o sistema é assim. Vai te mostrar coisas para você julgar. É bom ou ruim isso? Você quer isso para você e para os outros? Ou qual é? Né? Então o que está acontecendo com a gente aqui? Muitos de nós estamos desistindo da vida.
se suicidando, porque a gente não está aguentando essa parada que a gente topou. Nós topamos isso, passar na nossa frente isso tudo e a gente tomar decisões. Aí você tem um grande vazio existencial, as pessoas estão vazias, tentando preencher com coisas, com imagens, essas mesmas imagens que são úteis. Então você veja como é útil a internet, mostrar a gente a realidade do mundo, mas estão usando para proveito próprio, para deleite próprio. E aí fica um vazio existencial, porque você deveria usar todo esse mundo atual para você progredir, e você não faz isso. Uma baixa resistência à contrariedade, vitimismo, reclama de tudo, né? Um tédio, ansiedade, ou seja, como eu estou vazio agora, o que vai ser no futuro? Ansiedade é medo do futuro. Veja bem, você não tem nem nada agora, você está contando com o que para o futuro? Você tem que construir agora para o futuro você ter alguma coisa. Então assim, é tudo, a gente não consegue ver perversão em Deus, né? É tudo muito sábio isso. Quem está passando por esses problemas que eu falei aqui, vazio existencial, tédio, ansiedade, é seu. Ninguém colocou isso aí. Foi falta de coisa construída. Ah, mas eu não sabia, não tinha. Tudo bem, mas está em tempo de construir. Está em tempo de construir. Vamos estudar, vamos ler, vamos conversar com as pessoas, vamos trocar nosso hábito, né, das mídias, né? Depressão, suicídio, infelizmente essa... a gente tomou conhecimento de um trabalho em que a equipe de reencarnação da pessoa que veio, ela veio falar assim, olha, a missão dessa pessoa é ir com esse sofrimento, vamos dizer assim, o sofrimento, né, ou essa condição ruim que ninguém quer passar, até o fim, e não se suicidar. Olha só, não é para salvar a pessoa, salvar a carne da pessoa, salvar o espírito. Então se você aguenta aquele problema e vai até o fim, vai morrer daquilo, isso é mérito. Ah, mas pode ter sido construídos com iniquidade, com coisas erradas. Pode. Mas quando você tem 5 encarnações, 6 encarnações, e que a pessoa nunca foi até o fim, percebe como é que é a mecânica? A mecânica divina de engrandecimento da gente, mais ainda, se é possível, né, é a gente suportar as coisas que são úteis para a gente. Ah, mas quer dizer que a pessoa encarna para suicidar? Não é isso que a gente está falando. A pessoa encarna para superar. Aí encarna de novo para superar, e não supera, e não supera. Chega uma hora que manda uma galera para proteger a pessoa do outro lado, e manda uma galera em torno dela aqui para encarnar junto, para ver se ela segura a barra. Isso é graça, né? Isso é bondade de Deus. Nesses momentos, se a gente entende isso, que é difícil entender isso, a gente está vendo que Deus está presente. Então, essa é a lei de justiça de Deus. Está pesado? Vamos mandar gente para carregar esse fardo junto com ela. Essa pessoa, né? E a pessoa tem que ter alegria, ter gratidão. A gente tem muita mensagem, que acabou já meu tempo, essa questão da gratidão. A gente precisa ter gratidão a tudo que a gente já tem. E a gente foca no que a gente não tem. E a gente, se você está sem saúde, com uma doença terminal, você está focando na tua saúde. Mas foca na tua melhora, no teu progresso, em você aproveitar aqueles momentos ali de dor para crescer. Gente, eu estou falando aqui, eu não estou com esse problema, mas assim, é isso. A gente tem que falar que é isso, né? E quem estiver do lado com mais força, essa pessoa sim vai dar força para ela. Então esses bens que a gente pode fazer nesse momento, como a gente pode fazer bem nesse sentido, de dar força para a pessoa que está com essa questão mais difícil de sobreviver às agruras da vida, né? Então é isso. Eu acho que eu queria falar, eu falei praticamente tudo aqui com outras palavras, mas é o seguinte: Deus não pode estar fora dessa parada. Esse valor da vida, esse valor dos mecanismos que impulsiona o crescimento e possibilita a gente crescer, tem que ser o tempo todo na nossa frente, porque senão a gente não vai aguentar as coisas que talvez possam vir por aí, né? E a previsão que está no Livro dos Espíritos, está em outros lugares, não é de grandes cataclismas, mas são de grandes problemas morais nossos. Pessoas com muita depressão na família, aqui, ali, dúvidas com relação à sua fé. Segura a barra, galera. Persistência. Os nossos amigos aqui, o Dr. Miguel Couto, que coordena isso,
Ele falou o seguinte: olha, hoje, para esse ano, por enquanto, é persistência. Eu até escrevi aqui. Tinha esquecido isso. O que é persistência? Não tem nada de novo. Não tinha nada de novo. Vou esquecer. Assim, persistência, desculpa aqui, só para terminar. Eu escrevi aqui, mas não. É PPC. Como é que é? Persistência, permanência e constância na sua busca. Você já viu que o valor é esse? É ser um espírito bacana? Você dá valor a isso? Então corre atrás mesmo, apesar de estar tudo caindo em torno. Não desiste desse foco. Essa casa passa por muitos problemas também. Se a gente não tem os focos da casa, a gente já tinha caído, essa casa já tinha caído há muito tempo. Né? Porque ninguém está livre disso. Problemas de relacionamento, problema disso, daquilo, a gente bota isso na frente. Não pode estar na frente o problema de relacionamento. O que está na frente é o destino dessa casa. Assim como o destino da terra é o que está na frente. Né? Então, Jesus está olhando para isso. Né? E cabe a gente fazer a nossa parte. A nossa parte é a gente, gratidão, desenvolver esse sentimento de gratidão, um estado de gratidão, uma filosofia de vida, de gratidão ao universo, em última análise a Deus, e a Jesus que está mais próximo da gente. Falou? É isso. Vamos agradecer ao Paulo pelo estudo dessa tarde, que foi muito bom. Obrigada, Paulo, mais uma vez. E vamos passar agora para a segunda parte, que é o passe. Peço aos passistas para se posicionarem e os demais, por favor, continuem em seus lugares. Pensando em Jesus, graças a Deus.
Então agora agradecemos mais uma vez ao nosso Pai Criador de infinita bondade, a Jesus, Mestre querido, que está sempre junto de nós em nossa caminhada, e agradecemos muito a essa casa, agradecemos a Dr. Bezerra, Dr. Miguel Couto, professor Eurípides de Massanufo e toda a equipe trabalhadora incansável da Seara Bendita, que aqui nos acolhe, que aqui nos ampara. Agradecemos, Senhor, pela tarde de estudos, que estejamos com nossos corações abertos e mentes também despertas, para que possamos processar tudo isso que nos foi dito e que possamos, Senhor, trabalhar no nosso interior, nesse processo de autoconhecimento, para que possamos lidar com todas essas experiências que estamos adquirindo aqui nesse planeta Terra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nossas famílias, nossos familiares, o Paulo e toda a sua família, seu círculo de amigos, que todos possam estar recebendo essas vibrações de luz, vibrações de amor, e que possam estar se fortalecendo a cada dia através do seu Evangelho, Mestre Divino. Pedimos também por todos os nomes das pessoas que estão nas caixinhas de preces, encarnados, desencarnados, que também possam sentir esses eflúvios salutares que fortalecem e revigoram. Que possamos todos ter uma semana de paz, uma semana de serenidade. Obrigada, Senhor, que assim seja. Eu peço a atenção de vocês só para dar alguns avisos. Eu não perguntei no início da palestra, tem alguém pela primeira vez na casa? Seja muito bem-vinda, tá bom? Sejam bem-vindas, tá bom? Se vocês precisarem de algum esclarecimento, alguma informação, podem nos procurar ao término da palestra, tá? Nós temos aqui alguns avisos, sempre lembrando que a livraria, a biblioteca, a cantina, elas ficam abertas meia hora antes da palestra e meia hora após a palestra. Nós temos também o nosso brechó, que funciona às terças-feiras e quintas-feiras pela manhã e também pela tarde. E às quartas-feiras está funcionando a partir das 17h30 até 19h20. Nós temos na casa estudo do Evangelho, que chamamos de Evangelho Terapia. Nós temos esse estudo online e temos também presencial. E agora, em março, nós vamos começar com os livros da codificação. Então, quem tiver interesse, pode procurar a livraria, que as pastas para inscrição já se encontram lá, tá bem? Temos todos os... Alguma coisa, Ricardo? Hã? Tá. Fosse alguma coisa que eu tivesse esquecido. Tá. Então é isso, gente. Tem aqui, deixa eu ver mais alguma coisa. Teremos o curso de passe no dia 16 de março, é um domingo, o horário de 9 às 11h30 e de 13 às 15h30. O curso é nesse horário, temos um intervalo para almoço. E quem precisa estar frequentando, estudando o livro dos Espíritos para fazer esse curso de passe, tá bom? Inscrição também na livraria. Livraria é o ponto de encontro. Eu acho que não tem... nós atendemos também algumas famílias com as cestas básicas, e a gente tem mais ou menos umas 100 famílias.
E esse grupo de 100 famílias, eles são subdivididos. Então, cada domingo, durante 4 domingos do mês, cada grupo recebe uma cesta básica. Então, quem puder colaborar com os itens dessa cesta, não são muitos, mas se vocês puderem colaborar, nós agradecemos muito, tá bom? Então é isso. E temos o acompanhamento à gestante. Quem puder colaborar com roupinhas, com fraldas descartáveis tamanho M, tudo que o bebê precisa pode ser usado em bom estado, tá bom? Tem sorteio dos livros. Paulo, fala os números. 20. Número 20. Tá bom, tem que ver. É na cadeira, tá na cadeira na frente. Perna direita da cadeira. Não, não dá. Do Carmo. Outra. Fala agora para olhar aí essa moça que chegou hoje, Cristina. Fala para essa moça. Então tá bom, dá para os dois que chegaram, né? É justo, né? É legal. Então tá bom, essas duas jovens que chegaram hoje a casa, por favor, podem ir à livraria e receber os livros, tá bom? Escolher um livro lá em boa leitura para vocês. Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Legal. Obrigada, Paulo.